Dando continuidade na leitura que comecei ontem, estou lendo Sexos, de Henry Miller. Uma leitura muito intensa, a história está bem frenética até aqui. Parei no segundo capítulo, está na página 25 ainda, eu li 1h15 ontem. Isso porque as páginas são bem grandes e as letrinhas são bem pequenas e tem ao todo 450 páginas, então tem chão pela frente, mas é uma leitura muito prazerosa, por sinal. Bom, capítulo 2. 2 ou 3 dias depois encontrei-me com Mara pela primeira vez em plena luz do dia. Eu a esperava no armazém de Long Island, em Brooklyn. Era por volta das 6 da tarde, horário de poupança da luz, que proporcionava uma hora de rush estranha, banhada pelo sol que dá vida até aquela cripta tenebrosa que é a sala de espera da estação ferroviária de Long Island. Eu estava de pé ao lado da porta quando a vi atravessando as pistas de automóveis, sob as linhas elevadas. A luz solar filtrava-se pela horrenda estrutura em raios de ouro em pó. Ela estava com o vestido suíço de bolinhas que tornava ainda mais opulento o seu corpo cheio. A brisa soprava levemente por entre os seus cabelos negros e lustrosos, acariciando-lhe o rosto denso da brancura de giz, arremetendo-se contra rochedos. Naquele andar rápido e flexível, tão firme e tão alerta, eu sentia o animal rompendo a carne com a graça florida e beleza frágil. Esta era a sua personalidade para usar de dia. Uma criatura fresca, sadia, que se vestia com extrema simplicidade e falava quase como criança. Tínhamos decidido passar a noite na praia. Receava que fosse frio demais para ela naquele vestido leve, mas ela disse que jamais sentiu o frio. Estávamos tão felizes que as palavras só saíam balbuciadas de nossas bocas. Comprimíamos no compartimento do motorneiro, os rostos quase se tocando e brilhando com os raios abrasadores de sol poente. Como diferia essa viagem sobre os telhados daquela outra ansiosa e solitária na manhã de domingo em que me dirigia à sua casa? Seria possível, no intervalo tão curto de tempo, que o mundo assumisse uma coloração tão diferente? Aquele sol flamejante decaindo no oriente, que símbolo de alegria e calor! Incendiava nossos corações, iluminava nossos pensamentos, magnetizava nossas almas. Seu calor perduraria noite adentro, fluiria de volta do outro lado do horizonte curvo, desafiando a noite. Neste brilho ardente, eu lhe entreguei o manuscrito para ler. Não podia ter escolhido o momento mais favorável ou crítico mais favorável. Fora concebido no escuro e estava sendo batizado na luz. Observando a sua expressão, tive um sentimento tão forte de exaltação que me senti como se lhe tivesse entregue uma mensagem do próprio Criador. Não precisava saber sua opinião, podia lê-la em seu rosto. Durante anos, acalentei essa lembrança, reavivando-a naqueles momentos sombrios em que tinha rompido com todo mundo, caminhando de um lado para outro numa mansarada solitária em cidade estrangeira, lendo as páginas recém-escritas e lutando para visualizar nos rostos de todos os meus futuros leitores esta expressão de amor e admiração sem reservas. Quando as pessoas me perguntavam se tenho um público definido em mente quando me sento para escrever, eu digo não. Não tenho ninguém em mente. Mas a verdade é que tenho diante de mim a imagem de uma grande multidão, uma multidão anônima, na qual talvez reconheça aqui e ali um rosto amigo. Naquela multidão vejo acumulando-se o calor lento, abrasador, que já foi certa vez uma única imagem. Eu a vejo alastrar-se, pegar fogo, elevar-se numa grande conflagração. A única vez que um escritor recebe a recompensa merecida é quando alguém chega a ele ardendo nessa chama que ele atiçou num momento de solidão. A crítica honesta nada representa.
que a gente quer é a paixão irrefreável, o fogo pelo fogo. Quando tentamos fazer algo além das nossas forças conhecidas, é inútil buscar a aprovação de amigos. Os amigos são melhores nos momentos de derrota. Pelo menos é essa a minha experiência. Então, ou eles nos falham completamente, ou ultrapassam a si mesmos. A tristeza é o grande elo. Tristeza e desgraça. Mas quando estamos testando nossos poderes, quando estamos tentando fazer algo novo, o melhor amigo poderá revelar-se um traidor. A própria maneira de nos desejar sorte quando expomos nossas ideias quiméricas basta para desencorajar-nos. Acredita em nós apenas na medida em que nos conhece. A possibilidade de sermos maiores do que parecemos é perturbadora, pois a amizade se baseia na mutualidade. É quase uma lei que quando um homem se lança numa grande aventura deve romper todos os laços. Deve partir para os desertos e depois de ter resolvido o problema lutando consigo mesmo, sozinho, deve voltar e escolher um discípulo. Não importa que esse discípulo seja pobre em qualidade, só importa que acredite implicitamente. Para que um germe brote, uma outra pessoa, um indivíduo qualquer dentre uma multidão deve mostrar fé. Artistas, como grandes líderes religiosos, mostram uma perspicácia impressionante nesse respeito. Jamais escolhem os que parecem mais adequados ao seu propósito, mas sempre uma pessoa obscura, frequentemente ridícula. O que me malograva em meus primeiros tempos, o que representava quase uma tragédia, era que não podia encontrar ninguém que acreditasse em mim implicitamente, quer como pessoa, quer como escritor. Havia Mara, é verdade. Mas Mara não era uma amiga. Não chegava a ser nem mesmo uma outra pessoa. Nossa. Tão estreita era a nossa união. Eu precisava de alguém fora do círculo vicioso de falsos admiradores e de difamadores invejosos. Eu precisava de um homem que caísse dos céus. Ulrich fazia o melhor para entender o que me tinha acontecido, mas não era capaz então de perceber o que eu estava destinado a me tornar. Como posso esquecer a maneira como recebeu as novas sobre Mara? Foi no dia seguinte à nossa ida à praia. Eu comparecera ao escritório pela manhã, como de costume, mas por volta do meio-dia estava tão febrilmente inspirado que apanhei um bonde e viajei para o interior. Choviam ideias em minha cabeça. Tão rápido quanto eu as anotava, outras chegavam em quantidade. Finalmente atingi aquele ponto em que abandonamos toda a esperança de memorizar nossas brilhantes ideias e simplesmente nos integramos à luxúria de escrever um livro em nossa cabeça. Ai, mordi a língua. A gente sabe que nunca mais poderá recapitular essas ideias. Nem uma só linha de todas as sentenças tumultuosas e maravilhosamente concatenadas que são peneiradas através de nossa mente como serragem passando por um gargalo. Em dias assim, tem-se por companhia o melhor companheiro que jamais se terá, o ego modesto, fracassado, laborioso da rotina diária que tem um nome e pode ser identificado nos registros públicos em caso de acidente ou morte. Mas o eu verdadeiro, aquele que assumiu as rédeas, é quase um estranho. É ele quem está cheio de ideias. É ele quem está escrevendo no ar. É ele que, se nos deixarmos fascinar demais por suas façanhas, virá finalmente desapropriar o velho ego desgastado, assumindo nosso nome, nosso endereço, nossa mulher, nosso passado, nosso futuro. Naturalmente, quando topamos com um velho amigo nesse estado eufórico, ele não quer reconhecer imediatamente que temos uma outra vida, uma vida à parte que não compartilha. Diz muito ingenuamente: um pouquinho alto, hein? E nós cumprimentamos acanhadamente com a cabeça. Olha aqui, Ulrich.
disse eu, caindo sobre ele no meio de um desenho para a sopa Campbell. Preciso contar-lhe algo, estou quase explodindo. Certo, desabafe, disse ele, mergulhando o pincel de aquarela no grande pote sobre a banqueta ao seu lado. Você não se incomoda se eu continuar essa porcaria aqui? Preciso terminar até hoje à noite. Fingi que não me incomodava, mas fiquei desconcertado. Afinal, a voz num tom mais baixo, afinei a voz num tom mais baixo a fim de não o perturbar muito. Você lembra aquela garota de que lhe falei? A garota que encontrei no salão de danças? Pois bem, estive de novo com ela, fomos juntos à praia, noite passada. Como é que foi? Bom programa? Podia ver pela sua maneira de passar a língua sobre os lábios que estava se preparando para a longa e suculenta história. Escute, Ulrich, você sabe o que é apaixonar-se? Nem se dignou a erguer a vista em resposta. Enquanto misturava destramente suas cores na bandeja de lata, resmungava qualquer coisa sobre estar possuído de instintos normais. Fui em frente sem me abalar. Você acha que poderá encontrar um dia uma mulher capaz de modificar toda a sua vida? Encontrei uma ou duas que tentaram, não com sucesso completo, como pode ver, respondeu ele. Merda. Deixe esse negócio um momento, sim? Quero contar uma coisa a você. Quero contar a você que estou apaixonado, loucamente apaixonado. Sei que sou ridículo, mas isso é diferente. Nunca me senti assim antes. Você certamente quer saber se é uma boa foda. Sim, magnífica. Mas não é isso que conta. Não é isso que conta, hein? Ora, vejam só, essa é nova. Sabe o que eu fiz hoje? Fui ao burlesco da Houston Street, talvez. Foi ao burlesco da Houston Street, talvez. Fui ao campo. Caminhei por aí que nem um louco. Que foi que houve? Ela já mandou você passear? Não, disse que me amava. Sei que isso sou infantil, não é? Não chegaria a tanto. Você poderia estar temporariamente doido, é tudo. Todo mundo age de maneira um pouco esquisita quando se apaixona. Seu caso poderá ser mais demorado. Bem queria não ter esse trabalho miserável nas mãos. Podia ouvir com mais sensibilidade. Será que você não podia voltar logo mais? Talvez pudéssemos comer juntos, que tal? Está bem, volto logo... volto daqui mais ou menos 1 hora. Não vai me deixar na mão, seu bastardo, porque estou sem vintém. Disparei escada abaixo e caminhei até o parque. Estava chateado. Era ridículo ficar todo entusiasmado diante de Ulrich. Sempre frio como gelo aquele cara. Como é que se pode fazer outra pessoa entender o que está realmente acontecendo dentro da gente? Se eu quebrasse uma perna, ele largaria tudo. Mas se o coração da gente está explodindo de alegria, bem, é um pouco maçante, sabem? As lágrimas são mais fáceis de suportar que a alegria destrutiva. Deixa os outros constrangidos. Chore e chorará sozinho. Que grande mentira. Chore e encontrará 1 milhão de crocodilos a chorar com você. O mundo está eternamente chorando. O mundo está estampado de lágrimas. Empapado de lágrimas. O riso é outra história. O riso é momentâneo. Ele passa. Mas a alegria é uma espécie de sangria arrebatadora, uma espécie vergonhosa de supercontentamento que transborda de cada poro do nosso ser. Não podemos tornar as pessoas alegres simplesmente com a nossa própria alegria. A alegria tem que ser gerada pela própria pessoa. É ou não é? A alegria se baseia em algo profundo demais para ser entendido e comunicado. Ser alegre é ser um louco no mundo de fantasmas tristes.
Ser alegre é ser um louco num mundo de fantasmas tristes. Não podia me lembrar de ter visto Ulrich alguma vez positivamente alegre. Podia rir-se muito prontamente, uma risada boa e saudável, é certo. Mas quando passava, ele ficava um pouco abaixo do nível. Quanto a Stanley, o semblante mais próximo da alegria que podia oferecer era um arreganho de dentes de ácido fênico. Não havia uma só alma que eu conhecesse que fosse realmente alegre por dentro ou mesmo jovial. Meu amigo Kronsky, que era agora interno de hospital, agiria como alarmado se me encontrasse num ânimo efervescente. Falava de alegria e tristeza como se fossem condições patológicas, polos opostos no ciclo maníaco-depressivo. Quando voltei ao estúdio, encontrei-o abarrotado de amigos seus que tinham chegado inesperadamente. Eram o que Ulrich chamava jovens farristas legais do Sul. Tinham subido da Virgínia e da Carolina do Norte em seus carros de corrida enxutos e traziam alguns jarros de conhaque de pêssego. Eu não conhecia nenhum deles e me senti um pouco inibido no início, mas depois de uns 2 drinks, relaxei e comecei a falar livremente. Para meu espanto, pareciam não entender o que eu falava. Justificaram sua ignorância de uma maneira evasiva e embaraçosa, dizendo que eram apenas pessoas comuns do campo que sabiam mais sobre cavalos do que livros. Não tinha consciência de haver mencionado quaisquer livros. Mas aquela foi a maneira que acharam, como logo verifiquei, de me classificar. Eu era definitivamente um intelectual, dissesse o que dissesse. E eles eram definitivamente senhores do campo, com botas e esporas. A situação estava ficando um tanto tensa, apesar dos meus esforços para falar a sua linguagem. Então subitamente se tornou ridícula devido a uma observação estúpida sobre Walt Whitman, que um deles resolvera endereçar a mim. Eu estivera excitado durante a maior parte do dia. A caminhada forçada tinha me posto um pouco mais sóbrio, mas com o conhaque de pêssego correndo e a conversa toda desencontrada, eu voltara gradualmente a me estimular. Estava num ponto bom para combater aqueles jovens farristas legais do Sul, mas particularmente porque o que eu tinha dentro do peito para desabafar estava sendo esmagado pela hilaridade sem sentido. Assim, quando o jovem cavaleiro culto de Durham tentou cruzar espadas comigo a respeito do meu escritor americano favorito, saltei com gana sobre ele. E como costuma acontecer em tais circunstâncias, fui longe demais. O estúdio ficou em alvoroço. Aparentemente, jamais tinham visto alguém levar tão a sério um assunto sem importância. Suas risadas me deixaram furioso. Acusei-os de serem um bando de bêbados grossos, de filhos da puta, desocupados, ignorantes, cheio de preconceito. O produto de femeeiros imprestáveis, etc, etc. Um cara alto e esguio, que depois se tornou famoso astro de cinema, se pôs de pé e ameaçou quebrar minha cara. Ulrich veio em socorro com a sua maneira suave e sedosa. Os corpos foram cheios até a borda e declarou-se uma trégua. Naquele momento, soou a campainha e uma mulher jovem e bonita fez o seu ingresso. Foi-me apresentada como a esposa de fulano ou cicrano, que todos os outros pareciam conhecer a respeito do qual se mostravam muito solícitos. Puxei Ulrich a um canto para perguntar que história era aquela. Ela tem um marido paralítico, confidenciou-me ele.
Cuida dele noite e dia. De vez em quando aparece por aqui para um drink. O negócio está ficando pesado para ela, tenho a impressão. Fiquei de lado e estudei suas proporções. Parecia uma daquelas mulheres hipersexuadas que, mesmo desempenhando o papel de mártir, encontravam um jeito de satisfazer suas necessidades. Mal tinha se sentado e duas outras fêmeas apareceram. Uma delas decididamente uma rameira, a outra apenas a mulher de alguém, e um tanto enferrujada e deteriorada na função. Eu estava faminto como um leão e começando a ficar fantasticamente alto. Com a chegada das mulheres perdi completamente minha combatividade. Pensava apenas em duas coisas, comida e sexo. Fui à privada e inadvertidamente deixei a porta destrancada. Eu tinha me inclinado para trás um pouco devido a uma lenta e venenosa tontura a que o conhaque me tinha induzido, e enquanto estava assim, com a vara na mão e fazendo mira ao vaso numa alta curva, a porta subitamente se abriu. Era Irene, a mulher do paralítico. Soltou uma exclamação abafada e começou a fechar a porta. Mas por uma razão qualquer, talvez porque eu parecesse extremamente calmo e imperturbável, permaneceu na soleira da porta e, enquanto eu terminava minha mijada, conversava comigo como se nada fora do comum tivesse acontecido. Notável desempenho, disse ela enquanto eu sacudia fora as últimas gotas. Você sempre se inclina para trás dessa maneira? Apanhei-a pela mão e a puxei para dentro, trancando a porta com a outra mão. Não, por favor, não faça isso, implorou ela com um ar terrivelmente assustado. Um momento apenas, sussurrei, meu pênis esfregando contra seu vestido. Colei meus lábios em sua boca rubra. Por favor, implorava ela, tentando escapar ao meu abraço. Você me arruinará. Eu sabia que tinha que a deixar sair. Trabalhei rápida e furiosamente. Prometo soltar você, disse eu. Só mais um beijo. E com isso encostei-a contra a porta e, mesmo sem me aborrecer em erguer o seu vestido, apunhalei-a repetidas vezes, disparando uma carga compacta por toda a sua frente de seda negra. Minha ausência nem foi notada. Os rapazes sulistas amontoavam-se em volta das duas outras fêmeas, fazendo o melhor para embriagá-las em prazo curto. Ulrich me perguntou maliciosamente se tinha visto Irene. Acho que foi ao banheiro, disse eu. E como foi? Disse ele. Ainda está apaixonado? Dei-lhe um sorriso enviesado. Por que não traz sua amiga uma noite dessas? Prosseguiu. Sempre posso achar um pretexto para convidar Irene. Podemos nos revezar para dar um consolo a ela, que tal? Escute, disse eu. Empreste-me $1. Sim? Preciso comer, estou esfomeado. Ulrich tinha sempre uma maneira de parecer estupefato, perplexo, quando lhe pediam dinheiro. Eu tinha que atacá-lo diretamente como o fazia, senão ele sairia de fino naquele seu estilo suave e irresistível de recusar. Vamos lá, disse eu, segurando-o pelo braço. Este não é o momento de gaguejar e enrolar. Caminhamos até o vestíbulo, onde furtivamente me passou uma nota. Quando nos aproximávamos da porta, Irene saiu do banheiro. — Que é isto? Você não está indo embora, está? Perguntou ela, dirigindo-se para mim e colocando seus braços entre os nossos. Sim, ele tem que se mandar agora, disse Ulrich, mas prometeu voltar mais tarde. E com isso pusemos os braços em volta dela e a sufocamos de beijos. Quando é que o vejo de novo? Perguntou Irene.
Pode ser que eu não esteja mais aqui quando você voltar. Gostaria de ter uma conversa com você. Apenas uma conversa? Disse Ulrich. Bem, você sabe, disse ela, arrematando suas palavras com uma risada lasciva. A risada me atingiu no escroto. Agarrei-a novamente e, empurrando-a para um canto, levei a mão à sua buceta, que estava pegando fogo, e a introduzi a língua em sua garganta. Por que está fugindo agora? Murmurou ela. Por que não fica? Ulrich adiantou-se para receber o seu quinhão. Não se preocupe com ele, disse, grudando-se nela como um sanguessuga. Este cara não precisa de nenhum consolo. Tem até mais do que pode dar conta. Enquanto esculpia, notei um último sinal implorante de Irene. Suas costas, quase dobradas em duas, a saia bem acima dos joelhos, a mão de Ulrich subindo-lhe pela perna e cravando-se em sua buceta quente. Fiu! Que fêmea! Murmurei descendo as escadas. Estava fraco de fome. Desejava um bife nadando em cebolas e um caneco de cerveja. Comi nos fundos de um botequim na Sexta Avenida, não muito longe do estúdio de Ulrich. Alimentei-me como um rei e ainda sobravam 10 centavos. Sentia-me genial e expansivo, disposto a aceitar tudo. Meu ânimo devia estar escrito no rosto porque, quando parei um momento na porta para observar o cenário, um homem que fazia passar um cachorro saudou-me de maneira amistosa. Pensei que me tivesse tomado por outra pessoa, algo que me acontece com frequência, mas não. Ele estava apenas inclinado à amizade, talvez dentro do mesmo espírito iluminado que me movia. Trocamos algumas palavras e lá estava eu caminhando com ele e o cão. Disse que morava na vizinhança e se eu quisesse tomar um drink amistoso com ele, podia acompanhá-lo até seu apartamento. As poucas palavras que tínhamos trocado me convenciam de que era um cavaleiro sensível, culto, da velha escola. Aliás, quase na segunda palavra, insinuou que acabara de voltar da Europa, onde tinha passado alguns anos. Quando chegávamos ao seu apartamento, contava a história de um caso que tinha tido com uma condessa em Florença. Parecia fiar-se em que eu conhecia a Europa. Tratava-me como se eu fosse um artista. O apartamento era bastante suntuoso. Imediatamente trouxe uma bonita caixa de excelentes charutos de Havana e me perguntou o que eu gostaria de tomar. Aceitei um uísque e instalei-me numa luxuosa poltrona. Tinha o pressentimento que esse homem logo estaria pondo-me dinheiro nas mãos. Escutou-me como se acreditasse em toda palavra que eu pronunciava. Subitamente arriscou-se a perguntar se eu não seria um escritor. Por quê? Bem, pela minha maneira de observar as coisas, pelo meu porte, por uma certa expressão na boca, pequenos detalhes indefiníveis, uma expressão geral de sensibilidade e curiosidade. E você? Perguntei. O que é que você faz? Fez um gesto depreciativo, como que dizendo que não sou mais nada. Não sou mais nada. Já fui pintor, e um pobre pintor, agora não faço mais nada. Tento divertir-me. Isso me deu a deixa. As palavras saíam-me da boca como brasa. Expliquei-lhe a minha posição, como as coisas estavam complicadas, como apesar disso continuaram acontecendo. Falei das grandes esperanças que eu tinha, da vida que teria diante de mim, se me pudesse apenas agarrá-la, apertá-la, dominá-la, conquistá-la. Menti um bocado. Era impossível admitir diante dele, desse estranho que eu tinha vindo inesperadamente em meu socorro. Que tinha vindo, né? De novo. Era impossível admitir diante dele, desse estranho que tinha vindo inesperadamente em meu socorro, que eu era um fracasso total. Que tinha eu escrito até então? Bem,
Vários livros, alguns poemas, um punhado de contos. Eu tagarelava a toda velocidade para não me deixar apanhar em questões triviais de detalhe. Quanto ao novo livro que eu tinha iniciado, deveria ser algo magnífico. Havia mais de 40 personagens nele. Eu tinha feito um grande gráfico em minha parede, uma espécie de mapa do livro. Ele devia vê-lo um dia destes. Lembrava-se de Kirillov, aquele personagem de uma das obras de Dostoiévski, que dava um tiro em si mesmo ou se enforcava porque era feliz demais? Era o meu retrato. Eu ia acabar todo mundo a tiro. Por felicidade pura e simples. Hoje, por exemplo, se apenas me tivesse visto poucas horas antes, completamente louco, rolando na grama às margens de um regato, mastigando bocados de capim, coçando-me como um cachorro, berrando a plenos pulmões, fazendo cambalhotas, cheguei até me ajoelhar e rezar, não para pedir coisas, mas para dar graças por estar vivo, por poder respirar o ar. Pois não era maravilhoso simplesmente respirar? Prossegui relatando pequenos episódios da minha vida telegráfica, os patifes com que tinha que lidar, os mentirosos patológicos, os pervertidos, os vagabundos neuróticos de guerra sentados nas pensões, os pegajosos e hipócritas assistentes de caridade, as doenças dos pobres, os meninos fugitivos que desaparecem da face da terra, as prostitutas que tentam abrir o caminho à força e trabalhar em edifícios de escritórios, os debilóides, os epiléticos, os órfãos, os garotos de reformatório, os ex-presidiários, as ninfômanas. Sua boca pendia aberta como uma dobradiça, os olhos arregalavam-se querendo sair da cabeça. Parecia, aos olhos do mundo, uma rã bem intencionada que tinha sido atingida por uma pedra. Aceita um outro drink? Claro! O que estava dizendo? Ah, sim. No meio do livro eu explodiria. Por que não? Havia uma porção de escritores que podiam arrastar um livro até o fim sem relaxar as rédeas. O que precisávamos era um homem, como eu, por exemplo, que não cagasse a mínima para o que acontecesse. Dostoiévski não tinha ido suficientemente longe. Eu era pela tagarelice total. A gente devia apelar para a maluquice. As pessoas já tiveram a sua cota de enredo e personagem. Enredo e personagem não fazem a vida. A vida não está no andar superior, a vida está aqui agora. A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. A vida é 440 cavalos vapor num motor de 2 cilindros. Interrompeu-me nesse ponto. Bem, você parece ter certamente essa força. Gostaria muito de ler um de seus livros. E vai ler, disse eu, empolgado pela combustão interna. Eu lhe mando um dentro de 1 ou 2 dias. Ouviu-se uma batida na porta. Enquanto se levantava para abri-la, explicou que estava esperando alguém. Pediu-me que não fizesse cerimônia, era apenas uma encantadora amiga sua. Uma mulher esplendorosamente bonita surgiu na porta. Ergui-me para cumprimentá-la. Parecia italiana. Possivelmente a condessa de que ele tinha falado anteriormente. Silvia, disse ele. É pena que não tenha vindo um pouquinho mais cedo. Estava ouvindo histórias maravilhosas. Esse jovem é escritor. Quero que você o conheça. Ela se aproximou e estendeu 2 mãos para mim. Estou segura de que deve ser um ótimo escritor, disse ela. Você sofreu, isso posso ver. Ele teve uma vida extraordinária, Silvia. Sinto-me como se não tivesse nem começado a viver. E você sabe o que faz para ganhar a vida? Ela voltou-se para mim como que dizendo que preferia ouvir a resposta dos meus próprios lábios. Eu estava confuso, não tinha sido preparado para encontrar uma criatura tão atordoante, tão cheia de segurança, tão equilibrada e tão natural.
Queria levantar-me, colocar as mãos nos seus quadris, segurá-la assim e dizer algo muito simples, muito honesto, como de um ser humano para o outro. Seus olhos eram úmidos e aveludados, olhos escuros, redondos, que brilhavam com simpatia e calor. Será que estava apaixonado por esse homem tão mais velho? De que cidade vinha e de que mundo? Para dizer ainda que fossem 2 palavras a ela, eu sentia que precisava de alguma pista. Um erro seria fatal. Pareceu adivinhar meu dilema. Não me oferece um drink? Perguntou, olhando primeiro para ele e depois para mim. Pode ser um vinho do Porto, acrescentou, dirigindo-se a mim. Mas você nunca bebe nada, disse o meu anfitrião. E ergueu-me para me ajudar. Nós 3 estávamos bem juntos. Silvia, levantando a taça vazia. Fico muito contente que as coisas tenham tomado esse caminho, disse ele. Não podia ter reunido 2 pessoas mais opostas, em todo sentido, que vocês 2. Estou certo de que se entenderão. Minha cabeça estava dando voltas enquanto ela erguia a taça a seus lábios. Sabia que isto era a preliminar a qualquer estranha aventura. Eu tinha uma forte intuição de que ela logo acharia uma desculpa para que ficássemos a sós por um momento e, sem dizer palavra, se lançaria nos meus braços. Pressentia também que jamais voltaria a ver nenhum dos 2. De fato, aconteceu preciosamente como eu imaginara. Em menos de 5 minutos depois de sua chegada, meu anfitrião anunciou que tinha um compromisso muito importante e pediu-nos licença por algum tempo. Mal tinha fechado a porta e ela veio a mim e sentou-se em meu colo, dizendo: ele não voltará mais essa noite. Agora podemos conversar. Fiquei mais assustado que surpreso com essas palavras. Toda uma série de ideias me relampejou pela cabeça. Fiquei ainda mais desconcertado quando ela acrescentou, depois de uma pausa: e eu sou apenas uma mulher bonita? Talvez a amante dele? Que vida você acha que levo? Acho que você é uma pessoa muito perigosa, respondi espontaneamente com sinceridade. Não ficaria surpreso se fosse uma famosa espiã. Você tem fortes intuições, disse ela. Não sou uma espiã, mas... Bem, se fosse, não me contaria, isso eu sei. Na verdade, não quero saber de sua vida. Sabe o que me interessa? Estou tentando saber o que quer de mim. Sinto-me como numa armadilha. Isso é cruel de sua parte, agora está imaginando coisas. Se quiséssemos algo de você, teríamos que o conhecer melhor, não? Um momento de silêncio e então, subitamente, tem certeza de que não quer ser mais do que escritor? O que quer dizer? Repliquei rapidamente. Apenas isso. Sei que você é um escritor, mas podia também ser outras coisas. É o tipo de pessoa que poderia fazer qualquer coisa que escolhesse fazer, não é? Receio que seja justamente o contrário, respondi. Até agora tudo que fiz terminou desastrosamente. Não estou nem seguro de que seja um escritor nesse momento. Ela se levantou do meu colo e acendeu um cigarro. Você não pode ser um fracasso, disse ela depois de um instante de hesitação em que parecia estar se organizando para fazer uma importante revelação. O problema com você, disse ela, lenta e deliberadamente, é que você nunca se entregou a um trabalho digno de suas forças. Você precisa de problemas maiores, de dificuldades maiores. Você só funciona satisfatoriamente quando muito pressionado. Não sei o que está fazendo, mas estou certa de que sua vida atual não é adequada para você. Você foi feito para levar uma vida perigosa. Pôde expor-se a maiores riscos que os outros porque, bem, você provavelmente o sabe, porque é protegido. Protegido? Não entendo, proferi impulsivamente. Sim, entende, respondeu ela calmamente.
toda a sua vida você foi protegido. Pense apenas por um instante. Não esteve próximo da morte várias vezes, não encontrou sempre alguém que o ajudasse, geralmente uma pessoa estranha, quando pensava que tudo estava perdido? Não cometeu já vários crimes cuja autoria ninguém lhe atribuía? Ninguém lhe atribuiria? Não está agora no meio de uma paixão muito perigosa, no caso que, não tivesse você nascido sob uma estrela favorável, poderia levá-lo à ruína? Sei que está apaixonado, sei que está pronto a fazer qualquer coisa a fim de satisfazer essa paixão. Você me olha de uma maneira estranha. Pergunta a si mesmo como sei dessas coisas. Não tenho dons especiais, exceto a habilidade de ler os seres humanos no primeiro olhar. Veja, há poucos instantes esperava ansiosamente que eu fosse até você. Sabia que eu me atiraria em seus braços assim que ele saísse. Foi o que fiz. Mas você ficou paralisado, um pouco assustado comigo, deveria eu dizer. Por quê? Que poderia eu fazer a você? Não tem nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma influência. Que poderia esperar que eu lhe pedisse? Fez uma pausa e então acrescentou. Quer que lhe conte a verdade? Fiz um sim com a cabeça, indefeso. Você temia que, se eu lhe pedisse que fizesse algo por mim, não pudesse recusar. Estava perplexo porque, estando apaixonado por uma mulher, já se sentia a vítima potencial de outra. Não é uma mulher que você precisa, é de um instrumento para se libertar. Você anseia por uma vida mais aventurosa, quer romper suas cadeias. Quem quer que seja a mulher que você ama, eu tenho pena dela. Para você, ela parecerá a mais forte, mas isso apenas porque você duvida de si mesmo. Você é o mais forte. Você sempre será o mais forte, porque só é capaz de pensar em si mesmo, no seu destino. Se fosse um pouquinho mais forte, eu teria medo por você. Poderia tornar-se um fanático perigoso. Mas não é esse o seu destino. Você é muito equilibrado, saudável demais. Ama a vida ainda mais do que a si mesmo. Está confuso porque qualquer que seja a pessoa ou coisa a que você se dê, nunca é o suficiente, não é verdade? Ninguém pode conservá-lo por muito tempo. Você está sempre olhando além do objeto do seu amor, procurando algo que jamais encontrará. Terá que olhar para dentro de si mesmo se desejar um dia livrar-se do tormento. Faz amigo com facilidade, estou segura. E, no entanto, não existe ninguém que você possa realmente chamar de amigo. Está sozinho, sempre será sozinho. Você quer demais, mais do que a vida pode oferecer. Espere um momento, por favor, interrompi. Por que resolveu me falar tudo isso? Fez uma ligeira pausa, como se hesitando em responder diretamente à questão. Suponho que estou apenas respondendo a uma pergunta dentro de minha própria cabeça, disse ela. Essa noite devo tomar uma decisão importante. Sigo de manhã numa longa viagem. Quando o vi, disse a mim mesma: esse talvez seja o homem capaz de me ajudar. Mas eu estava enganada, nada tenho a pedir-lhe. Você pode me abraçar se quiser, se não estiver com medo de mim. Caminhei até ela, enlacei-a com firmeza e beijei-a. Afastei os lábios e olhei no fundo de seus olhos, meus braços ainda em volta de sua cintura. Que é que está vendo? Disse ela, desvencilhando-se suavemente. Afastei-me e encarei-a com firmeza por um longo momento antes de responder. Que é que estou vendo? Nada, absolutamente nada. Olhar no fundo de seus olhos é como olhar num espelho escuro. Está preocupado, que é? O que você disse a meu respeito me assusta. Quer dizer que não posso ajudá-la? Você me ajudou de certa maneira, replicou ela. Você ajuda sempre, indiretamente.
Não pode deixar de irradiar energia e isso já é alguma coisa. As pessoas se apoiam em você, mas você não sabe por quê. Chega até a odiá-las por isso, embora haja como se fosse generoso e verdadeiramente solidário. Quando cheguei aqui essa noite, estava um pouco abalada por dentro. Eu havia perdido aquela minha confiança habitual. Olhei para você e vi... Que pensa que vi? Um homem empolgado com o seu próprio ego, suponho. Vi um animal. Senti que você me devoraria se eu afrouxasse minhas defesas. E por um segundo ou dois senti que eu queria afrouxar essas defesas. Você queria me agarrar, me jogar sobre o tapete. Possuir-me daquele modo não o teria satisfeito, não é? Viu em mim algo que jamais havia observado em outra mulher. Viu a máscara que é a sua. Fez uma pausa durante um segundo. Você não ousa revelar o seu verdadeiro ego, nem eu. Temos pelo menos isso em comum. Eu vivo perigosamente não porque seja forte, mas porque sei como fazer uso da força dos outros. Tenho medo de não fazer as coisas que faço, porque se tivesse que parar, eu sofreria um colapso. Você nada lê em meus olhos porque não há nada para ler. Não tenho para lidar, nada tenho para lidar, como disse há poucos instantes. Você só procura suas presas, as vítimas que o engordam. Sim, ser escritor talvez seja a melhor coisa para você. Se fosse colocar em ação seus pensamentos, provavelmente se tornaria um criminoso. Nossa! Deixa eu respirar depois dessa. Você tem sempre a escolha entre dois caminhos. Não é o sentido moral que o impede de tomar o caminho errado. É o seu instinto de só fazer aquilo que, a longo prazo, mais lhe convenha. Não sabe por que abandona seus brilhantes projetos, pensa que é fraqueza, medo, dubiedade, mas não é. Tem uns instintos do animal. Escraviza tudo ao desejo de viver. Não hesitaria em possuir minha força, ainda que soubesse que se encontrava numa armadilha. A armadilha humana você não teme, mas há outra armadilha, a armadilha que conduziria seus pés na direção errada. Contra essa você está precavido. Está certo, fez uma nova pausa. Sim, você me prestou um grande serviço. Se não o tivesse encontrado hoje à noite, eu teria cedido às minhas dúvidas. Então você está prestes a fazer algo perigoso, disse eu. Ela encolheu os ombros. Quem sabe o que é perigoso? Duvidar, isso sim é perigoso. Você encontrará muito mais perigo na vida do que eu. E causará muitos danos aos outros defendendo-se de seus próprios medos e dúvidas. Você não está seguro nesse momento nem mesmo de que voltará a mulher que ama. Envenenei sua mente. Você a largaria num piscar de olhos se estivesse seguro de que podia fazer o que deseja sem a ajuda dela. Mas precisará dela e chamará isso de amor. Apelará sempre para essa desculpa quando estiver sugando a vida de uma mulher. É aí que você se engana, interrompi com um certo calor. Eu é que sou sugado até secar, não a mulher. Esta é a sua maneira de se enganar. Como a mulher jamais poderá lhe dar o que você quer, você acaba se fazendo de mártir. Uma mulher quer amor e você é incapaz de dar amor. Se fosse um tipo inferior de homem, seria um monstro, mas você converterá a sua frustração em algo útil. Sim, não deixe de continuar escrevendo. A arte pode transformar o horroroso no belo. É melhor um livro monstruoso do que uma vida monstruosa. A arte é dolorosa, entediante, amortecedora. Se não morrer na tentativa, sua obra poderá transformá-lo num ser humano sociável, caridoso. Você é grande demais para se satisfazer com a mera fama. Isso eu posso ver. Provavelmente, quando tiver vivido bastante, descobrirá que existe algo, alguém
do que você hoje chama vida. Algo além do que você hoje chama vida. Mas talvez goste de viver pelos outros, isso depende do uso que fizer de sua inteligência. Entreolhamo-nos fixamente. Pois você não é tão inteligente quanto pensa. Esta é a sua fraqueza, seu exacerbado orgulho intelectual. Se você depender exclusivamente disso, derrotará a si mesmo. Tem todas as virtudes femininas, mas tem vergonha de admiti-las a si mesmo. Pensa que porque é sexualmente forte, isso o faz um homem viril. Mas você é mais uma mulher do que um homem. Sua virilidade sexual é apenas um indício de uma força maior, que você não começou a usar. Não tente provar a si mesmo que é homem explorando seus poderes de sedução. As mulheres não se deixam enganar por esse tipo de força e encanto. As mulheres, ainda quando subjugadas mentalmente, são sempre donas da situação. Uma mulher poderá ser escravizada sexualmente e, no entanto, dominar o homem. Você terá mais dificuldades do que outros homens porque dominar os outros não lhe interessa. Estará sempre tentando dominar a si mesmo. A mulher que você ama será apenas um instrumento para a sua prática. E aqui ela parou. Vi que esperava que eu partisse. A propósito, disse ela enquanto nos despedíamos, o cavalheiro pediu que lhe entregasse isto, e me deu um envelope selado. Talvez tenha explicado por que não pôde oferecer melhor desculpa para se retirar tão misteriosamente. Apanhei o envelope e apertei-lhe a mão. Se tivesse dito subitamente, corra, corra para salvar a vida, eu o teria feito sem discutir. Estava completamente mistificado, sem saber nem por que tinha vindo, nem por que estava saindo. Tinha sido lançado nisso na crista de um estranho impulso cuja origem agora me parecia remota e de pequena importância. Do meio-dia à meia-noite eu tinha completado o círculo. Abri o envelope na rua. Continha uma nota de $20 dentro de uma folha de papel dobrada em que estava escrito: Boa sorte para você. Não fiquei de todo surpreso. Tinha esperado algo no gênero assim que botei os olhos sobre ele. Dias depois desse episódio, escrevi uma história chamada Fantasia Livre, que levei a Ulrich e li em voz alta para ele. Fora escrita às cegas, sem ideia de começo ou fim. Só tinha uma imagem fixa em minha mente o tempo todo, e era a imagem de lanternas japonesas oscilantes. A pièce de résistance era um pontapé nos traseiros que eu dava na heroína durante o ato de submissão. Esse gesto, que era endereçado a Mara, me surpreendia muito mais do que possivelmente ao leitor. Ulrich achou o escrito bastante notável, mas confessou que lhe parecia sem pé nem cabeça. Queria que eu mostrasse a Irene, que chegaria dali a pouco. Ele tinha uma inclinação perversa, disse-me. Voltara ao estúdio com ele, mais tarde, aquela noite depois que os outros tinham saído, e o tinha feito sangrar quase até a morte. 3 vezes dava para ser o bastante para satisfazer qualquer mulher, pensava ele. Mas essa podia aguentar uma noite inteira. A cadela não pôde parar, disse ele. Não pôde, sei lá. Não é à toa que o marido é paralítico. Ela deve ter destroncado o pau do coitado. Contei-lhes o que acontecera naquela noite depois que deixei subitamente a festa. Sacudi a cabeça de um lado para o outro, dizendo: Meu Deus, essas coisas nunca acontecem comigo. Se qualquer outra pessoa me contasse uma história dessas, eu não acreditaria. Toda sua vida parece feita de incidentes como este. Venha cá. Pode me explicar por que isso acontece? Não ria de mim. Sei que é ridículo fazer uma pergunta dessas. Sei também que gosta um pouquinho de ficar enjaulado. Você parece abrir-se todo. Suponho que este é o segredo do negócio. Você é mais curioso a respeito das pessoas que jamais serei.
Chateio-me com muita facilidade. Sei que é uma falha, admito. Muitas vezes você me conta da farra magnífica que fez depois que eu saí. Mas estou seguro de que nada disso que você relata me aconteceria, ainda que ficasse esperando a noite toda. Outra coisa a seu respeito que me aborrece é que você sempre acha interessantes certas pessoas que a maioria de nós ignoraria. Você tem um jeito de abri-las, de fazer com que se revelem. Eu não tenho paciência para isso. Mas diga-me sinceramente agora, você não está um pouco arrependido de não ter atingido o seu alvo com... Como é mesmo o nome dela? Quer dizer Sylvia? Sim. Você disse que era uma boa azuda. Não acha que podia ter ficado mais 5 minutos e obtido o que estava a caminho? Sim, penso que sim. Você é um cara engraçado. Suponho que queira dizer que ganhou algo, mas não ficando. É isso? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Para contar a verdade, esqueci completamente que podia comê-la no momento em que me apontava para sair. Você não pode foder toda mulher que apareça no seu caminho, pode? E se quer saber, eu já estava bem fudido. O que mais podia esperar dela se continuasse com o jogo? Talvez tivesse me dado uma dose de gonorreia. Talvez eu a tivesse desapontado. Escuta aqui. Não me chateio muito se perco uma buceta de vez em quando. Você parece que mantém um registro de fodas. É por isso que não desgarra de mim, seu viado. Tenho que trabalhar em você como um dentista para arrancar um mísero $1. Dobro a esquina e um estranho, com quem falo apenas por alguns minutos, deixa-me $20 em cima da lareira. Como é que você me explica isso? Não se explica isso, disse Ulrich, com um sorriso de esguelha. É por isso que as coisas nunca me acontecem, tenho a impressão. Mas quero dizer uma coisa, continuou erguendo-se da cadeira e desgostoso de seu próprio mau gênio. Sempre que você se encontrar numa boa sinuca, pode contar comigo, garantido. Olha aqui, eu não me preocupo muito com suas privações, geralmente porque conheço você o bastante para saber que sempre encontrará uma saída, mesmo que eu, por um acaso, lhe falhe. Você certamente tem um bocado de confiança em minhas habilidades, devo dizer. Não tenciono ser duro quando digo uma coisa dessas. Veja que se eu estivesse no seu lugar, ficaria tão deprimido que não seria capaz de pedir ajuda a um amigo. Teria vergonha de mim mesmo. Mas você entra aqui correndo com um sorriso dizendo, preciso disso, preciso daquilo. Não age como quem precisa desesperadamente de ajuda. Que diabo, disse eu. Quer que eu ajoelhe e implore? Não, nada disso, claro. Estou falando como um boçal de novo. Mas você faz com que as pessoas o invejem, mesmo quando se diz desesperado. Obriga as pessoas a recusarem às vezes porque pressupõe que elas devam ajudá-lo, não percebe? Não, Ulrich, não percebo. Mas está tudo certo, hoje à noite convido você para jantar comigo. E amanhã estará me pedindo dinheiro para a passagem do bonde. E daí? Qual o mal nisso? Nada, só que é estranho, e sorriu. Desde que conheço você, e o conheço há muito tempo, você me tem metralhado sem parar, níqueis, centavos, moedas e notas de $1. E uma vez tentou me extorquir $50, está lembrado? E eu sempre dizendo não a você, não é assim? Mas você aparentemente não se importa. E ainda somos bons amigos. Mas às vezes me pergunto que diabo você pensa realmente de mim. Não pode ser muito lisonjeiro. Ora, posso responder nesse instante, Ulrich, disse eu, suavemente. Você é... Não me diga agora. Guarde sua opinião. Ainda não quero ouvir a verdade. Ainda não quero ouvir a verdade. Fomos jantar no bairro chinês e, na volta, Ulrich me passou uma nota de $10 apenas para me provar que seu coração estava no lugar certo.
Finalmente me disse o que tantos amigos meus já me haviam dito, que não tinha esperanças com relação a si mesmo, mas confiava que eu me libertaria e faria algo surpreendente. Acrescentava com muita franqueza que não achava que eu tivesse sequer começado a me expressar como escritor. Você não escreve como fala, disse ele. Parece ter medo de se revelar. É isso? É. Parece ter medo de se revelar. Se um dia se abrir e disser a verdade, será como as cataratas do Niágara. Quero dizer honestamente a você, não conheço nenhum escritor na América que tenha maior talento do que o seu. Sempre acreditei em você e continuarei acreditando, mesmo que você venha a ser um fracasso. Você não é um fracasso na vida, isso eu sei, embora leve a vida mais louca que eu já vi. Eu não teria tempo para uma só pincelada se fizesse todas as coisas que você faz num dia. Deixei-o sentindo como frequentemente sentia, que tinha provavelmente subestimado a sua amizade. Eu não sei o que esperava dos amigos. A verdade é que estava tão insatisfeito comigo mesmo, com meus esforços frustrados, que nada nem ninguém me parecia certo. Se eu estivesse numa sinuca, fazia questão de escolher o indivíduo mais insensível só para ter a satisfação de cortá-lo da minha lista. Sabia muitíssimo bem que, sacrificando um velho amigo, eu teria 3 novos amigos no dia seguinte. Era comovente também topar com um desses amigos descartados, tempos depois, e verificar que não guardava nenhum rancor, que estava ansioso e disposto a reatar os velhos laços, geralmente por meio de uma copiosa refeição e de uma oferta para emprestar-me alguns dólares. Bem dentro da minha cabeça persistia a ideia de surpreender os amigos um dia pagando todas as dívidas. À noite eu costumava embalar o meu sono somando as minhas dívidas. Já naquela data era uma soma enorme, que só poderia ser paga pelo advento do inesperado golpe da sorte. Talvez um dia algum parente desconhecido morresse e me deixasse uma herança, 5 ou 10 mil dólares. Então eu iria imediatamente à agência de telégrafo mais próxima e despacharia uma série de ordens de pagamento para Deus e todo mundo. Tinha que apelar para o telégrafo porque, se eu segurasse o dinheiro no bolso, mais do que umas poucas horas, ele desapareceria de uma maneira tola ou inesperada qualquer. Fui à cama aquela noite sonhando com uma herança. De manhã, a primeira coisa que eu vi foi que o bônus tinha sido decretado. De manhã, a primeira coisa que eu vi foi que o bônus tinha sido decretado. Talvez pegássemos o tutu antes do fim do dia. Todo mundo se achava num estado de agitação. A pergunta crucial era: quanto seria? Lá pelas 4 da tarde o dinheiro chegou. A quantia paga foi de aproximadamente 350 dólares. O primeiro homem com que acertei as contas foi McGovern, o velho que cuidava da porta. 50 dólares debitados. Estudei a lista. Havia 8 ou 10 que eu podia liquidar imediatamente. Irmãos do mundo cosmocóssico que tinham sido generosos para comigo. O resto teria que esperar até outro dia, inclusive minha mulher, a qual eu decidira mentir a respeito do bônus. Que sacanagem. 10 minutos depois de ter recebido o dinheiro, eu organizava uma pequena festa no Crow's Nest, onde decidira fazer o pagamento. Conferi de novo a lista para me assegurar de que não tinha passado por cima de nenhum dos nomes essenciais. Formavam um curioso grupo, meus benfeitores. Havia Zabrowski, o craque dos telegrafistas, Costigan, o soco inglês, Jaime Laubscher, o operador da central telefônica, O'Mara, um velho chapa que eu escolhera para meu assistente, Steve Romero, do escritório principal, o baixinho Curly, meu contínuo, Maxi Schneidig, um velho companheiro meu,
Kronsky, o interno, e Ulrich, naturalmente. Ah, sim, e MacGregor, cuja dívida eu pagava apenas como um bom investimento. Feita a soma, eu teria de gastar cerca de $300, 250 em dívidas e uns 50 na certa para o banquete. Isso me deixaria na lona, quebrado, o que era normal. Se me sobrasse uma nota de 5, eu provavelmente iria ao salão de danças para ver Mara. Como dizia, era um grupo descontrolado. Não é isso. Como dizia, era um grupo desencontrado o que eu tinha reunido, e a única maneira de ativar as relações era na base da folia. Primeiro, é claro, paguei-lhe as dívidas. Foi melhor do que o mais sublime hors d'oeuvre, expressão em francês aqui. Imediatamente serviram-se os coquetéis e começamos. Eu tinha encomendado um jantar fenomenal e a bebida corria com fartura. Kronsky, que não estava habituado ao álcool, ficou tonto logo de saída. Teve de se retirar e enfiar o dedo na garganta muito antes que o tivéssemos chegado ao pato assado. Quando voltou, estava pálido como um fantasma. Seu rosto tinha a tonalidade de um ventre de rã. Uma rã morta, flutuando na espuma de um banhado pestilento. Ulrich achou-o uma figura estranhíssima. Jamais tinha visto um tipo como ele. Kronsky, por outro lado, detestou violentamente Ulrich, puxando-me de lado para perguntar por que tinha convidado um peidorrento polido daqueles. MacGregor positivamente odiou o baixinho Curly. Não podia entender como eu era capaz de ser amigo de um salafráriozinho tão venenoso. O'Mara e Costigan pareciam estar se entendendo melhor que os outros. Entregaram-se a uma longa discussão sobre os méritos relativos de Joe Guns e Jack Johnson. Jaime Laubscher tentava arrancar um bom palpite de Zabrowski, que fazia questão de nunca dar palpites devido à sua posição. No meio da confusão, acabou chegando um sueco amigo meu chamado Landberg. Era outro a quem eu devia dinheiro, mas nunca me pressionava para pagar. Convidei-o a integrar o grupo e, puxando Zabrowski de lado, tomei de volta uma nota de 10 para acertar as contas com o recém-chegado. Soube através dele que meu velho amigo Larry Hunt estava na cidade e louco para me ver. Traga-o aqui, pedia Landberg. Quanto mais gente, maior a alegria. Enquanto prosseguiam os festejos, depois de termos cantado Encontre-me essa noite na terra dos sonhos e um dia desses, notei 2 jovens italianos numa mesa próxima que pareciam ansiosos para entrar na farra. Fui até um deles e perguntei se gostariam de fazer parte do grupo. Um deles era músico e o outro campeão de boxe, parecia. Apresentei-os, depois consegui um lugar para eles entre o Costigan e O'Mara. Landberg tinha saído para telefonar a Larry Hunt. Como tinha chegado a um assunto desses numa ocasião daquelas, não sei, mas por uma razão ou outra, Ulrich tinha metido na cabeça de me fazer um elaborado discurso sobre Uccello. O rapaz italiano, o músico, esticou as orelhas. MacGregor saiu protestando e foi falar com Kronsky sobre impotência, assunto que esse último gostava de explorar quando achava que poderia perturbar o seu interlocutor. Notei que o italiano ficou impressionado com a fala fluente de Ulrich. Teria dado o seu braço direito para poder falar inglês daquela maneira. Ficou também lisonjeado ao ver que falávamos tão entusiasticamente de um homem de sua própria raça. Puxei-o um pouco de lado e, percebendo que ele começava a se embriagar com a linguagem, me exaltei e lancei-me num voo louco sobre as maravilhas da língua inglesa. Curly e O'Mara voltaram-se para ouvir, e então Zabrowski se aproximou da nossa ponta da mesa e puxou uma cadeira, acompanhado por Landberg,
que me informou rapidamente que não tinha conseguido encontrar Hunt. O italiano estava em tal estado de excitação que pediu conhaque para todo mundo. Todos nós nos pusemos de pé e os copos tilintaram. Arturo, este era o seu nome, insistiu em fazer um brinde em italiano. Sentou-se e disse em grande fervor que vivia na América há 10 anos e jamais tinha ouvido a língua inglesa falada dessa maneira. Disse que agora sabia que nunca chegaria a dominá-la. Queria saber se falávamos normalmente dessa maneira. E prosseguiu, empilhando um cumprimento sobre o outro, até que ficamos tão infestados pelo amor à língua inglesa que queríamos todos fazer discursos. Finalmente fiquei tão embriagado com o idioma que me levantei e, tomando um drink num só trago, lancei-me num frenético discurso que durou 15 minutos ou mais. O italiano balançava a cabeça de um lado para o outro, como que dizendo que não podia aguentar nem mais uma palavra, que ia estourar. Preguei o olho nele e afoguei-o em palavras. Devia ter sido um discurso louco e glorioso, porque a cada instante havia uma salva de palmas das mesas que nos cercavam. Ouvi Kronsky murmurar a alguém que eu estava num ótimo estado de euforia, palavra que me avivou a inspiração. Euforia. Parei por uma fração de segundo enquanto alguém me enchia o copo e então disparei, livre na reta. Um alegre cavalinho lançando palavras em todas as direções. Nunca na vida eu tentara fazer um discurso. Se alguém tivesse me interrompido e dito que eu fazia um discurso, maravilhoso, eu teria ficado estupefado. Estava trabalhando os pés na linguagem do ringue. A única coisa que tinha em mente era a fome do italiano por aquele maravilhoso inglês que ele jamais seria capaz de dominar. Eu não teria a menor ideia do que estava falando. Não tinha de usar o cérebro. Simplesmente enfiei uma língua longa como cobra na cornucópia. Simplesmente enfiei uma língua longa como cobra na cornucópia e numa feliz sacudidela eu a desenrolei. O discurso terminou... Nossa, tá difícil, hein? O discurso terminou numa ovação. Alguns dos convivas das outras mesas se aproximaram e vieram felicitar-me. O italiano Arturo estava em prantos. Eu me sentia como se tivesse desastradamente soltado uma bomba. Sentia-me embaraçado e bastante assustado por essa inesperada exibição de oratória. Queria sair dali, sair de mim mesmo e presenciar o que tinha acontecido. Logo pedi licença e, puxando o gerente de lado, disse que tinha de sair. Depois de enfrentar a conta, verifiquei que me sobravam $3. Decidi bater em retirada sem dizer palavra a ninguém. Podiam ficar sentados ali até o outro mundo, para mim bastava. Comecei a caminhar em direção à cidade alta. Pouco depois alcançava Broadway. Na rua 34, apurei o passo. Era coisa decidida. Eu iria ao salão de danças. Na rua 42, tive que me acotovelar com o povo para conseguir atravessar. A multidão me excitava. Havia sempre o perigo de encontrar alguém e desviar-me no caminho traçado. Pouco depois, eu estava em frente da espelunca, meio sem fôlego, e me indagando se esse seria o melhor programa. No Palace, do outro lado da rua, Thomas Burke, da ópera do Covent Garden, ocupava o maior espaço nos letreiros. O nome Covent Garden vibrou-me na cabeça enquanto me virava para subir as escadas. Londres, seria magnífico levá-la a Londres. Devia perguntar-lhe se gostaria de ouvir Thomas Burke. Ela estava dançando com um velho de aparência jovem quando eu entrei. Observei-a por alguns minutos antes que me visse. Arrastando seu par pela mão, ela veio em minha direção com um ar radiante.
Quero que conheça um velho amigo meu, disse ela, apresentando-me o Sr. Carruthers, de cabelos brancos. Cumprimentamo-nos cordialmente e ficamos ali conversando por vários minutos. E então Florrie se aproximou e raptou Carruthers. Parece um ótimo sujeito, disse eu. Um de seus admiradores, suponho? Tem sido muito bom para mim, cuidou de mim quando estive doente. Não deve fazê-lo enciumar-se. Ele gosta de fingir que está apaixonado por mim. De fingir? Disse eu. Vamos dançar, disse ela. Qualquer dia desses eu lhe conto a história dele. Enquanto dançávamos, ela tirou a rosa de seu vestido e colocou-a na minha lapela. Você deve ter divertido muito essa noite, disse ela, sentindo o bafo da bebida. Uma festa de aniversário, expliquei, conduzindo-a até a sacada para algumas palavras em particular. Será que você conseguia escapar amanhã à noite para ir ao teatro comigo? Apertou-me o braço em sinal de assentimento. Você está mais bonita do que nunca essa noite, disse eu, abraçando-a forte. Tenha cuidado, murmurou, olhando furtivamente por cima do ombro. Onde está? Perdi. Aqui. Não devemos ficar aqui muito tempo. Não posso explicar agora, mas você sabe. Carruthers é muito ciumento e quer evitar que se zangue. Aí vem ele. Vou deixar você. Propositadamente, evitei voltar à vista, embora estivesse morrendo para estudar Carruthers mais de perto. Inclinei-me apoiado no frágil parapeito de ferro da sacada e me deixei absorver pelo mar de rostos lá embaixo. Mesmo desta pequena altura, a multidão assumia aquela aparência desumanizada que acompanha os pesos e os números. Se não houvesse essa coisa chamada linguagem, muito pequena seria a diferença entre esse turbilhão de carne e as outras formas de vida animal. E até isso, até o dom divino da fala mal servia para fazer uma distinção. Que era a fala humana? Poderíamos chamá-la linguagem? Pássaros e cães também têm uma linguagem, provavelmente tão adequada quanto aquela da multidão. A linguagem só começa quando a comunicação corre perigo. Tudo o que essas pessoas estão dizendo umas às outras, tudo o que leem, tudo o que regula suas vidas não tem sentido. Entre essa hora e 1 milhar de outras horas, num milhar de locais diferentes, não há nenhuma diferença fundamental. No fluxo e refluxo da vida planetária, essa corrente segue o rumo de todas as outras correntes passadas e futuras. 1 minuto antes, ela usava a palavra ciúme. Uma palavra estranha, especialmente quando se está olhando uma multidão, quando se veem os casais desencontrados. Quando se percebe que aqueles agora de braços enlaçados dentro em breve estarão quase na certa separados. Eu cegava para quantos homens estivessem apaixonados por ela. Aliás, eu cagava para quantos homens estivessem apaixonados por ela, contanto que estivesse incluído no círculo. Tinha pena de Carruthers, pena de que fosse uma vítima do ciúme. Eu jamais tinha sentido ciúme na vida. Talvez nunca tivesse gostado o suficiente para isso. A única mulher que eu desejara desesperadamente, eu abrira a mão dela por minha livre vontade. Ter uma mulher, ter qualquer coisa, na verdade não é nada. O que conta é viver com uma pessoa ou viver com os objetos possuídos. Será que a gente pode amar eternamente pessoas ou coisas? Ela podia admitir que Carruthers estava loucamente apaixonado. Que diferença faria isso para o meu amor? Se uma mulher é capaz de inspirar amor a um homem, ela deve ser capaz de inspirar amor a outros. Amar ou ser amado não é nenhum crime. A coisa verdadeiramente criminosa é fazer uma pessoa acreditar que ele ou ela é o único que jamais se poderia amar.
Entrei. Ela dançava com outro homem. Carruthers estava parado num canto, sozinho, impelido pelo desejo de lhe dar um pouco de consolo. Fui até ele e puxei conversa. Se estava nas garras do ciúme, certamente não o demonstrava. Tratava-me com bastante cavalheirismo, pensei. Perguntava-me se ele estava verdadeiramente enciumado ou se ela queria que eu acreditasse nisso para esconder outra coisa. Se a enfermidade de que tinha falado tivesse sido tão séria assim, então era estranho que não a mencionasse antes. A maneira com que tinha aludido ao fato me fazia crer que fosse um acontecimento relativamente recente. Ele teria tomado conta dela. Onde? Não na casa dela, certamente. Outro item me veio à mente. Ela tinha me pedido que nunca mais escrevesse para o endereço de sua casa. Por quê? Talvez não quisesse casa nenhuma. Talvez não tivesse casa nenhuma. Aquela mulher no quintal pendurando as roupas, aquela não era sua mãe, me disse. Quem era, então? Podia ser uma vizinha, tentava insinuar. Era suscetível com relação à sua mãe. Era a tia quem lia minhas cartas, não a mãe. E o jovem que atendera a porta seria seu irmão? Disse que sim, mas ele na verdade não se parecia com ela. E onde ficava o pai o dia inteiro, agora que não criava mais cavalos de corrida nem soltava papagaios do telhado? Ela evidentemente não gostava muito da mãe. Havia até sugerido uma vez de não estar muito segura de que fosse realmente sua mãe. Mara é uma garota estranha, não é? Falei a Carruthers depois de um intervalo em nossa conversa um tanto instável. Soltou um risinho estridente e, como para me pôr à vontade com relação a ela, replicou. É apenas uma criança, você sabe. E é claro que não se pode acreditar numa só palavra do que ela diz. Sim, é exatamente essa impressão que me dá, disse eu. Ela não tem outra ideia na cabeça senão divertir-se, disse Carruthers. A essa altura, Mara se aproximou. Carruthers queria dançar com ela. Mas essa eu prometi a ele, disse, segurando-me pela mão. Não tem problema, disse ele. Quer dizer, não tem problema, dance com ele. Tenho que ir andando de qualquer maneira. A gente se vê outro dia, espero. E zarpei antes que ela tivesse chance de protestar. Na noite seguinte, cheguei ao teatro antes da hora. Comprei cadeiras nas primeiras filas. Havia vários outros favoritos meus no programa, entre os quais Trixie Friganza, Joe Jackson e Roy Barnes. Devia ser um elenco só de astros. Esperei meia hora antes da hora marcada e nenhum sinal dela. Estava tão ansioso para ver o espetáculo que decidi não esperar mais. Enquanto pensava no que fazer com a entrada extra, um negro bastante bonito passou por mim em direção da bilheteria. Interceptei-o para perguntar se não aceitaria minha entrada. Pareceu surpreso quando recusei o dinheiro que me oferecia. Pensei que você fosse um especulador, disse. Depois do intervalo, Thomas Burke apareceu diante do público. Causou-me um impacto tremendo, por motivos que jamais poderei descobrir. Um número de curiosas coincidências, então ligadas a seu nome e a canção que cantou naquela noite, Rosas de Picardia. Deixem-me pular adiante no tempo, 7 anos a partir daquele momento na noite anterior, em que eu estava parado hesitante ao pé dos degraus que conduziam até o salão de danças. Covent Garden. É a Covent Garden que me dirijo poucas horas depois de desembarcar em Londres. Há a garota que tiro para dançar dentre uma multidão e à qual ofereço uma rosa de mercado de flores. Eu tinha a intenção de ir diretamente à Espanha, mas as circunstâncias me obrigaram a ir direto a Londres. Um judeu agente de seguros de Bagdá, imaginem só, foi quem me levou à ópera de Covent Garden.
que havia sido transformada num salão de danças provisoriamente. No dia anterior da partida para Londres, faço uma visita a um astrólogo inglês que vive próximo do Palácio de Cristal. Temos que atravessar a propriedade de um outro homem para chegar à sua casa. Enquanto caminhamos através do terreno, ele me informa casualmente que a propriedade pertence a Thomas Burke, o autor de Limehouse Nights. A vez seguinte que tento ir até Londres, sem êxito, volto a Paris via Picardia e, viajando através daquela terra sorridente, eu me levanto e choro de alegria. Subitamente, evocando os desapontamentos, as frustrações, as esperanças que se tornaram desespero, compreendo pela primeira vez o significado de viagem. Ela tinha tornado a primeira viagem possível e a segunda inevitável. Nunca mais voltaríamos a nos ver. Eu me sentia livre num sentido totalmente novo, livre para me tornar um viajante perpétuo. Se existe alguma coisa que possa ser responsabilizada pela paixão que me acometeu e me manteve em suas garras durante 7 longos anos, foi a interpretação dessa cantiga sentimental por Thomas Burke. Na noite anterior eu estava me compadecendo de Cahooters. Agora, ouvindo a canção, fiquei subitamente tomado de medo e ciúme. Falava daquela rosa que não morre, a rosa que a gente guarda no coração. Enquanto ouvia aquelas palavras, eu tinha um pressentimento que a perderia. Eu a perderia porque amava demais. Era assim que o medo tomava forma. Cahooters, apesar de seu ar imperturbável, tinha injetado uma gota de veneno em minhas veias. Cahooters tinha lhe trazido rosas. Ela tinha me dado a rosa que ele havia colocado em sua cintura. A casa está explodindo de aplausos. Estão jogando rosas ao palco. Burke Bizará. É a mesma canção, Rosas da Picardia. Está chegando agora aquela mesma frase, as palavras que me Está chegando agora aquela mesma frase, as palavras que me apunhalam e me deixam desolado. Mas há uma rosa que não morre na picardia. É a rosa que conservo em meu coração. Não posso aguentar mais, saio correndo. Atravesso a rua como um relâmpago e súbago. Atravesso a rua como um relâmpago e subo de um só pulo as escadas do salão de danças. Ela está na pista dançando com um sujeito de pele escura que a agarra com força. Assim que termina a dança, corro para ela. Onde estava você? Pergunto. Que foi que houve? Por que não veio? Parecia surpresa que eu me perturbasse com uma coisa tão trivial. Que é que a tinha atrasado? Ora, não havia sido nada. Tinha ficado até muito tarde na rua, numa festa um tanto maluca, não com Cahooters. Ele saíra pouco depois de mim. Não, foi Florrie que organizou a festinha. Florrie e Hannah. Estava lembrado delas? Se estava eu lembrado delas? Florrie a ninfômana e Hannah a bêbada. Como podia esquecê-las? Sim, tinha bebida até dizer chega e alguém lhe havia pedido para fazer um 4. Ela tentara. Bem, tinha se machucado um pouco. Foi tudo. Eu devia ter imaginado que alguma coisa lhe havia acontecido. Não era do tipo que marca encontros e falta, assim sem mais nem menos. A que hora você chegou? Perguntei, notando que ela parecia inabalada, com uma calma fora do comum e senhora de si, na verdade. Tinha chegado poucos minutos atrás. Que diferença fazia? Seu amigo Jerry, um ex-boxeador que agora estudava direito, tinha saído com ela para jantar. Ele estivera na festa da noite anterior e fora gentil a ponto de levá-la em casa. Ela me encontraria sábado à tarde em Village, no salão do Chapagode. O Dr. Tal, proprietário do estabelecimento,
Era um ótimo amigo dela. Gostaria muito que o conhecesse. Gostaria muito que eu o conhecesse. Era um poeta. Eu disse que ficaria por ali à sua espera e a levaria em casa de metrô dessa vez, se não se incomodasse. Ela pediu que não me incomodasse. Eu chegaria tarde em casa, além de outras dificuldades. Insisti. Podia ver que isso não agradava muito. Na verdade, estava bastante aborrecida. Pediu licença para ir ao banheiro. Isso queria dizer um telefonema, tinha certeza. Voltei a me perguntar se ela realmente morava naquele local que chamava sua casa. Reapareceu com um sorriso bem-humorado, dizendo que o gerente a tinha deixado ir embora mais cedo. Podíamos sair imediatamente se quiséssemos. Primeiro iríamos comer algo num lugar qualquer. A caminho do restaurante e no decorrer da refeição, ela metralhou-me com uma conversa sobre o gerente e suas pequenas gentilezas. Era um grego de coração mole. Extraordinário o que tinha feito por algumas das garotas. Que queria ela dizer? O que, por exemplo? Bem, Florry, por exemplo. Aquela vez que Florry fizeram um aborto, foi antes de conhecer o seu amigo médico. Nick havia pago tudo. Chegou até a mandá-la para o campo por algumas semanas. E Hannah, que mandara arrancar todos os dentes. Bem, Nick a tinha presenteado com um adorável par de dentaduras postiças. E Nick, que é que ganhava em troca todo o seu incômodo? Perguntei suavemente. Ninguém sabe nada sobre Nick, continuou. Jamais passa uma cantada nas garotas. Está ocupado demais com seus negócios. Tem uma casa de jogo na cidade alta. Joga na bolsa. É proprietário de uma casa de banhos em Coney Island. E tem um interesse num restaurante sei lá onde. Está muito ocupado para pensar em tais coisas. Você parece uma das favoritas, disse eu. Entra e sai a hora que quer. Nick tem a melhor opinião a meu respeito, disse ela. Talvez porque eu atraio um tipo de homem diferente das outras garotas. Não gostaria de ganhar a vida de outra maneira? Perguntei bruscamente. Esse tipo de coisa não é para você. É por isso que faz tanto sucesso, tenho a impressão. Me diga, não existe qualquer outra coisa que gostaria de fazer? Seu sorriso indicou o quanto era ingênua a minha pergunta. Você não acha que faço isso porque gosto, não é? Faço porque ganho mais dinheiro do que poderia ganhar em outra parte. Tenho um monte de responsabilidades. Não importa o que eu faça, devo ganhar uma certa quantia toda semana. Mas não vamos falar disso, é muito penoso. Sei o que está pensando, mas você se engana. Todo mundo me trata como uma rainha. As outras garotas são estúpidas. Eu uso minha inteligência. Você nota que meus admiradores são, na maioria, senhores idosos. Assim como Jerry? Jerry é apenas um velho amigo. Jerry não conta. Desisti do assunto. Melhor não ir muito fundo nas perguntas. Havia uma pequenina coisa que me aborrecia, no entanto, e eu a mencionei tão suavemente como pude. Por que ela perdia tempo com vadias como Florry e Hannah? Ela riu. Ora, eram suas melhores amigas. Fariam qualquer coisa por ela. Elas a adoravam. A gente tem que ter alguém com quem possa contar numa crise. Hannah, por exemplo, botaria a dentadura no prego se eu lhe pedisse. E por falar em garotas, havia uma que ela gostaria de me apresentar um dia desses. Era de outro gênero, quase aristocrática. Chamava-se Lola. Um pouco de sangue negro lhe corria nas veias, mas era difícil de notar. Sim, Lola era uma amiga muito querida. Tinha certeza de que eu gostaria dela. Por que não marcamos um encontro? Sugeri prontamente. Podíamos nos encontrar no estúdio do meu amigo Ulrich. Há tempos que quero que você o conheça. Achou a ideia excelente. Não podia dizer quando, porque Lola estava sempre em viagem, mas tentaria combinar para muito breve.
Lola era amante de um rico fabricante de sapatos, nem sempre estava livre. Mas seria bom sair com Lola. Ela tinha um carro de corrida. Talvez pudéssemos viajar para o interior e passar a noite em qualquer lugar. Lola tinha um certo encanto. Era apenas um pouco soberba demais, na verdade. Mas isso era devido ao seu sangue negro. Eu não devia deixar transparecer que sabia qualquer coisa a respeito. E quanto a meu amigo Ulrich, eu não devia soprar uma palavra da história a ele. Mas ele gosta de garotas de cor. Ficaria alucinado por Lola. Mas Lola não quer ser admirada por essa razão, disse Mara. Você vai ver. Ela é muito pálida e muito atraente. Ninguém suspeitaria que tem uma gota sequer de sangue negro. Bem, só espero que não seja muito família. Não se preocupe quanto a isso, disse Mara imediatamente. Assim que esquece de si mesma, fica muito alegre. Não será uma noitada monótona, posso garantir. Caminhamos um pouco da estação de metrô até a casa dela. Pelo caminho, paramos debaixo de uma árvore e começamos a bolina. Enfiei a mão por baixo de seu vestido e ela tateava na minha braguilha. Estávamos encostados contra o tronco de uma árvore. Era tarde e não havia uma alma à vista. Eu podia ter trepado com ela na calçada, se quisesse. Ela acabara de tirar para fora o meu pau e abria as pernas para que eu arrematasse o lance quando subitamente, dos galhos sobre nós, um enorme gato preto nos caiu em cima, como se estivesse no cio. Quase morremos de susto, mas o gato se assustou ainda mais porque suas garras tinham ficado presas no meu casaco. Em pânico, fiz um escarcéu dos diabos e, em troca, fui bastante unhado e mordido. Mara tremia como uma vara verde. Entramos num terreno baldio e nos deitamos sobre a grama. Mara temia que eu apanhasse uma infecção. Ia dar um pulinho até sua casa para trazer um pouco de iodo e não sei o que mais. Eu devia ficar ali deitado à sua espera. A noite estava quente e me estendi de costas sobre o chão olhando as estrelas no alto. Uma mulher passou, mas não me notou ali deitado. Meu pau estava para fora e começando a mover-se de novo com a brisa quente. Quando Mara voltou, ele tremia e latejava. Ajoelhou-se ao meu lado com os esparadrapos e o iodo. Meu pau a olhava de frente. Ela se inclinou e eu abocanhou-o avidamente. Empurrei os remédios para o lado e puxei-a sobre mim. Quando dei a minha gozada, ela continuou vindo, um orgasmo após o outro, e pensava que jamais terminaria. Deitamos de costas e descansamos um pouco na brisa quente. Pouco depois ela se sentou e aplicou o iodo. Acendemos os cigarros e ficamos sentados conversando calmamente. Afinal, resolvemos partir. Eu a conduzi até a porta de casa e ali, um nos braços do outro, agarrou-me impulsivamente e me deu uma sacudidela. Não posso deixá-lo partir ainda, disse. E com isso saltou sobre mim, beijando-me apaixonadamente e manipulando minha braguilha com uma exatidão criminosa. Desta vez, não nos demos ao trabalho de procurar um espaço vazio de terreno, mas fomos cair bem na calçada, debaixo de uma grande árvore. A calçada não era muito confortável. Fui obrigado a me arredar e mover uns poucos centímetros até onde tinha um pouco de terra fofa. Havia uma pequena poça perto do cotovelo dela. Eu queria me arredar de novo e mover uns poucos centímetros. Mas quando tentei tirar o pau de dentro, ela ficou frenética. Não tire nunca mais na vida, implorou. Isso me põe louca. Me foda, me foda.
Fiquei dentro dela por muito tempo. Como antes, ela gozava 3 vezes seguidas, guinchando e grunhindo como uma porca acuada. Sua boca parecia ter se tornado maior, mais ampla, extremamente lasciva. Os olhos giravam nas órbitas como se estivesse tendo um ataque epilético. Tirei o pau por um momento para esfriar a coisa. Ela levou a mão até a poça ao seu lado e espargiu algumas gotas d'água sobre ele. A sensação era maravilhosa. No instante seguinte, ela se apoiava sobre mãos e joelhos, implorando-me para enfiar por trás. Coloquei-me atrás dela, de 4. Ela passou a mão por baixo e, agarrando-me com o pau, enfiou bem dentro. Ela passou a mão por baixo e, agarrando-me o pau, enfiou-o bem dentro. Foi até o fundo do útero. Soltou um pequeno gemido de dor e prazer misturados. Ele cresceu, disse ela, contorcendo toda a bunda. Enfie de novo até o fim. Vamos, não faz mal que doa. E com isso jogou a traseira em minha direção num gesto brusco. Tive tamanha ereção forçada, pensei que jamais gozaria. Além disso, não me preocupado em broxar, podia observar o desempenho como um espectador. Eu puxava o pau quase todo para fora e roçava a sua ponta em volta das sedosas pétalas ensopadas. Depois enfiava tudo e deixava ali como um tampão. Minhas 2 mãos estavam em volta de seu pelvis, levando e trazendo seu corpo à vontade. Dá-lhe, pediu, senão eu fico louca. Aquilo me tocou. Comecei a trabalhar nela como um desentupidor de pia. Nossa. Para dentro e para fora, em toda a extensão, sem esmorecimento, e ela fazendo ui, ai, ui, ai. E então, bum, jorrei como uma baleia. Nos limpamos e começamos a caminhar em direção da casa mais uma vez. Na esquina, ela freou de repente e, virando o rosto para me olhar em cheio, disse com um sorriso que era quase feio. E agora o lado sujo da questão. Encarei-a com surpresa. Que quer dizer? De que está falando? Quero dizer, falou sem interromper um só instante aquela estranha careta, que preciso de $50. Preciso deles para amanhã. Preciso. Entende agora porque não queria que me trouxesse em casa? Por que hesitou em me pedir dinheiro? Acha que sou incapaz de levantar $50 quando você precisa muito deles? Mas preciso para já. Você é capaz de conseguir essa quantia até amanhã ao meio-dia? Não me pergunte para que é. É urgente, muito urgente. Você acha que pode conseguir? Você me promete? Claro que posso, respondi, me perguntando com que diabos eu conseguiria o dinheiro em prazo tão curto. Você é maravilhoso, disse ela, segurando minhas mãos e apertando-as calorosamente. Detesto pedir a você. Sei que não tem dinheiro. Estou sempre pedindo dinheiro. Parece que é só o que sei fazer. Arranjar dinheiro para os outros. Detesto isso. Mas não há nada a fazer. Você confia em mim, não é? Pago dentro de 1 semana. Não fale assim, Mara. Não quero o seu dinheiro de volta. Você está em dificuldades, quero que me conte. Sei que sou pobre, mas posso levantar algum dinheiro de vez em quando. Gostaria de poder fazer mais, gostaria de tirar você daquela espelunca. Não gosto de ver você ali. Não fale sobre isso agora, por favor. Vá para casa e vê se dorme um pouco. Encontre-me amanhã ao 12:30, defronte da drogaria no Times Square. Foi onde nos encontramos antes, se lembra? Meu Deus, eu não sabia então o quanto você significaria para mim. Eu o tomei por um milionário. Você não me decepcionará amanhã, tem certeza? Absoluta, Mara. O dinheiro sempre tem que ser levantado em tempo recorde e reembolsado sem... O dinheiro sempre tem que ser levantado em tempo recorde e reembolsado segundo intervalos regulares em
estipulados por meio de promissórias ou de dinheiro vivo. Acho que poderia levantar $1 milhão se me dessem bastante tempo. E com isso não quero dizer tempo sideral, mas o tempo de relógio comum em dias, meses, anos. Levantar dinheiro rapidamente, no entanto, ainda que para a passagem de bonde, é a tarefa mais difícil que podem me impor. Desde a época em que deixei a escola, tenho mendigado e tomado emprestado quase continuamente. Muitas vezes passei o dia inteiro tentando levantar um níquel. Em outras ocasiões me puseram notas altas na mão sem que eu chegasse a abrir a boca. Não sei mais sobre a arte de pedir emprestado do que sabia quando comecei. Sei que existem algumas pessoas às quais nunca se deve, sob quaisquer circunstâncias, pedir auxílio. Existem outras ainda que se recusarão... Nossa, difícil, hein? Existem outras ainda que se recusarão 99 vezes para ceder na 100ª, e talvez nunca mais nos neguem ajuda. Existem alguns que reservamos para a verdadeira emergência, sabendo que podemos depender deles, e quando a emergência surge e os procuramos, ficamos cruelmente decepcionados. Não existe uma só alma sobre a terra em que se possa confiar absolutamente. Para uma mordida rápida e generosa, o homem que apenas conhecemos há pouco tempo, aquele que mal nos conhece, é geralmente um bom palpite. Amigos antigos são os piores, são impiedosos e incorrigíveis. As mulheres também. Via de regra, são calejadas e indiferentes. De vez em quando a gente pensa em algum conhecido que sabemos acabaria cedendo se persistíssemos, mas a ideia de pedir e implorar é tão desagradável que o varremos do nosso pensamento. É frequentemente assim com os mais velhos, talvez devido à amarga experiência. Para tomar emprestado com êxito, a gente deve ser um monomaníaco no assunto, como acontece com tudo mais. Se a pessoa puder se entregar a isso como a exercícios de yoga, vale dizer, de uma maneira total, sem melindres ou reservas de qualquer tipo, então poderá viver a vida inteira sem ganhar um único centavo no seu próprio trabalho. Naturalmente, o preço é grande demais. Numa enrascada, a melhor das qualidades é o desespero. O melhor caminho é o menos trilhado. É mais fácil, por exemplo, tomar emprestado de um inferior do que de um igual ou de alguém acima da gente. É também muito importante dispor-se a fazer concessões, para não mencionar rebaixar-se, o que é um sine qua non. Sine qua non, sei lá o que é isso. Um homem que pede emprestado é sempre um réu, sempre um ladrão em potencial. Ninguém recebe mais que emprestou. Ainda que a soma seja paga com juros. O homem que pesa escrupulosamente seu quilo de carne sempre sai roubado, ainda que apenas pelo rancor ou ódio. Tomar emprestado é uma coisa positiva, emprestar, negativa. A posição do que toma emprestado pode ser desconfortável, mas é também revigorante, instrutiva e real. O tomador tem pena do emprestador, embora seja muitas vezes obrigado a aguentar seus insultos e injúrias. Fundamentalmente, tomador e emprestador são uma coisa só. É por isso que não há filosofagem capaz de erradicar o mal. São feitos um para o outro, assim como o homem e a mulher. Por mais fantástica que seja a necessidade, por mais loucos que sejam os termos, haverá sempre um homem que dê ouvidos e compareça com o necessário. Um bom tomador desempenha sua tarefa como um bom criminoso. Seu primeiro princípio
é nunca esperar algo em troco de nada. Não quer saber de conseguir o dinheiro nos termos mais reduzidos. Acontece exatamente o contrário. Quando os homens certos se encontram, há um mínimo de conversa. Aceitam um ao outro pelo valor nominal, conforme dizemos. O emprestador ideal é o realista ciente de que amanhã a situação poderá inverter-se e o tomador se tornará emprestador. Só conheci uma pessoa que via a questão sob seu verdadeiro prisma. Era o meu pai. Foi o homem que sempre mantive de reserva para o momento crucial. E foi o único a quem jamais deixei de pagar. Não só nunca me recusou nada, mas também me inspirou a dar aos outros da mesma maneira. Certa vez que eu tomava emprestado dele, me tornava um melhor... Cada vez que eu tomava emprestado dele, me tornava um melhor emprestador. Deveria dizer doador, porque nunca insisti que me pagassem. Só existe uma forma de pagar generosidades, e consiste em sermos generosos, por nosso lado, para com todos aqueles que venham procurar-nos em dificuldades. Pagar uma dívida é extremamente desnecessário no que diz respeito à contabilidade cósmica. Todas as outras formas de contabilidade são inúteis e anacrônicas. Não sejas nem tomador nem emprestador, disse o bom Shakespeare, dando voz a um desejo inconsciente do seu utópico sonho de vida. Para os homens sobre essa terra, tomar emprestado e emprestar é não só essencial, como deveria ser incrementado em proporções desmesuradas. O sujeito verdadeiramente prático é o tolo que não olha para a esquerda nem para a direita, que dá sem perguntar e pede sem enrubescer. Em resumo, fui ao meu velho e sem rodeios pedi a ele $50. Para minha surpresa, não tinha aquela quantia no banco, mas me informou rapidamente que podia pedir emprestado a um dos outros alfaiates. Perguntei se podia me fazer aquele grande favor a ele, e ele me respondeu, sim, naturalmente, espere só um minuto. Pago mais ou menos daqui uma semana, disse eu enquanto me despedia. Não se preocupe com isso, replicou. Pague quando puder. Espero que no mais tudo esteja bem com você. Ao 12:30, em ponto, entreguei o dinheiro a Mara. Saiu em seguida, prometendo encontrar-me no dia seguinte no jardim do salão de Chapagode. Achei que o dia era bom para dar uma pequena mordida para mim mesmo e me dirigi ao escritório de Costigan para pedir uma nota de 5. Tinha saído, mas um dos funcionários, suspeitando a natureza de minha visita, se ofereceu para me ajudar. Disse que queria agradecer o que eu tinha feito por seu primo. Primo? Não conseguia imaginar quem seria esse primo. Não se lembra do garoto que você levou a uma clínica psiquiátrica? Disse ele. Um menino fugido de Kentucky. Seu pai era alfaiate, está lembrado? Você telegrafou ao pai avisando que cuidaria do menino até a chegada dele. Era meu primo. Eu me lembrava bem do garoto. Queria ser ator. Suas glândulas não funcionavam bem. Na clínica disseram que era um criminoso incipiente. Tinha furtado algumas roupas que pertenciam a um companheiro quando estivera no lar de jornaleiros. Era um ótimo rapaz, mais poeta do que ator. Se suas glândulas não funcionavam bem, então as minhas estavam completamente desorganizadas. Tinha dado um pontapé nos ovos do psiquiatra em pagamento. Foi por isso que tentaram caracterizá-lo como criminoso. Quando soube disso, eu ri quase sem parar. Eu devia ter usado um porrete naquele psiquiatra sádico. De qualquer forma, era uma surpresa agradável descobrir que eu tinha um amigo desconhecido no encarregado da rouparia. Agradável também ouvi-lo dizer que eu podia dispor de mais
sempre que estivesse precisando de um dinheirinho trocado. Na rua, dei de cara com o ex-encarregado da rouparia que agora trabalhava como mensageiro. Insistiu em me dar 2 entradas para um baile que seria promovido sob os auspícios da Associação dos Mágicos e Prestigiadores da cidade de Nova York, da qual era presidente. Eu bem queria que você me arranjasse de novo um emprego de encarregado da rouparia, disse ele. Tenho tantas coisas para fazer desde que me tornei presidente da associação que não posso dar conta do trabalho de mensageiro. Além disso, minha mulher está esperando outra criança para breve. Por que não vem nos visitar? Tenho alguns truques para mostrar a você. O garotinho está aprendendo a ser ventríloco. Vou lançá-lo no palco dentro de 1 ano ou mais. Temos que dar um jeito de ganhar a vida. Sabe, a mágica não dá muito dinheiro. Estou ficando velho demais para mexer muito com os pés. Fui feito para a vida profissional. Você entende minhas capacidades e idiosincrasias. Se você for ao baile, vou apresentar-lhe o grande Thurston. Ele prometeu comparecer. Preciso ir andando agora. Tenho uma mensagem de morte para entregar. Você entende minhas capacidades e idiosincrasias. Parei na esquina e anotei nas costas de um envelope. 17 anos atrás. Aqui está. Chamava-se Fux. Gerard Fux, da agência FU. O mesmo nome do apanhador Bunsky em Glendale, onde Joey e Tony viviam. Costumava encontrar esse outro Fux atravessando cemitérios, um saco de cocô de cachorro, passarinho e gato nos ombros. Levava aquilo a uma casa de perfumes, sei lá onde. Cheirava sempre como um gambá, um sodomita fedorento e maldoso da tribo original dos essenos cegos. Fux e Cans, 2 tipos obscenos que podiam ser vistos bebendo toda a noite na cervejaria de Laubscher, perto da Fresh Pond Road. Cans era tuberculoso, dermatologista de profissão. Falavam uma linguagem toda atravessada bebendo seus fedorentos canecos de cerveja. Ridgewood era a sua meca, que é um bairro germano-americano no Brooklyn. Nunca falavam inglês, a não ser quando necessário. A Alemanha era o seu Deus, o Kaiser e seu porta-voz. Ora, que vão